pessoal! Hoje eu vim gravar pra vocês a tag do Apocalipse. Eu fui tagueada pela Bárbara do B de Barbari. Eu vou deixar o link pra tag dela, pro canal dela, aqui embaixo na descrição do vídeo, pra vocês conferirem então as respostas dela. E vamos lá! Primeira, Terceira Guerra Mundial, um livro que você tem medo de receber hate dos fãs nacionais e a seleção. Eu li A Seleção ano passado e eu gostei muito do primeiro livro. Eu achei que o primeiro livro ele foi bastante divertido, leve. Só que, infelizmente, eu não gostei de A Elite e muito menos de A Escolha. Eu cheguei a falar por cima aqui no canal, eu não fiz uma vídeo resenha dos livros, nem nada do tipo, porque eu sei que A Seleção tem muitos fãs, né? E muitas dessas pessoas não aceita que outras pessoas falem mal dos seus livros preferidos. E claro, os nacionais. Tem muito livro nacional que eu leio que vocês nem ficam sabendo o que eu li, porque eu leio, eu não gostei, eu simplesmente coloco ali na estante e acabou. Eu até chego a comentar nos vídeos de leituras do mês, eu falo que eu li o livro, eu falo um pouco da história do livro, mas se vocês repararem bem, eu não comento o que eu achei do livro, eu não falo o que eu achei da história. E rola uma problemática muito grande quanto a isso, porque eu também sou autora, eu também sou escritora, tipo, eu sou colega de profissão. Então, quando a gente fala que não gostou de um livro e aponta o motivo de não ter gostado daquele livro, eles entendem como está falando mal do livro. E sendo eu autora nacional, sabendo da dificuldade que é conseguir um espaço de marketing, conseguir uma divulgação, conseguir que alguém fale do seu livro, eu não posso fazer isso, eu não poderia fazer isso, uma vez que eu estou dando esse destaque de uma forma negativa para o livro. 2. Nuvem de Gafanhotos. Um livro que parece que todo mundo já leu, menos você. Vários. Eu nunca fui muito de ler livros hypados. Desde o final do ano passado, do meio do ano passado, que eu finalmente comecei a comprar livros que o pessoal tá falando bastante, que todos os booktubers estão lendo, assim, mas eu nunca fui de me importar muito com isso, de ligar muito pra isso. Então, assim, tem vários livros que quase todo mundo já leu, menos eu, como, por exemplo, Mistborn, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. 3. Coronavírus. Um livro que se passa no apocalipse. E eu tenho dois livros assim aqui na estante, que o primeiro é O Vale dos Mortos, o primeiro livro, então, da Crônica dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. É nacional, é publicado pela editora Faro Editorial. E aqui a gente vai acompanhar, então, um casal que acaba sobrevivendo a um apocalipse zumbi. Passa um meteoro bem próximo à Terra e, assim, para não dar um spoiler para vocês, eu vou dizer que a radiação desse meteoro seria responsável por matar, então, 99% da população do mundo. E as pessoas, depois de serem assassinadas por esse meteoro, elas acabam retornando à vida como zumbis, né? E a gente tem todo aquele ritmo frenético de zumbis mesmo, de apocalipse de zumbi. Aqui a história ela se passa em São José dos Campos, uma cidade aqui do estado de São Paulo, uma cidade que eu conheço porque eu já fui lá algumas vezes, a minha mãe morou lá há alguns anos, então eu conheço um pouquinho da cidade. E foi bem legal ler um livro ambientado em um local que eu conheço, um local que quando ele diz o nome da rua, eu lembro mais ou menos ali, eu lembro dos shoppings que ele cita. Então foi muito interessante por conta disso. E o segundo livro que eu tenho aqui é um livro que na época eu não gostei da leitura. Hoje, pensando na história, eu acho que ela tem alguns pontos mais interessantes, mas acho que na época eu não estava preparada tanto para o livro, que é Os Sonhadores. Esse livro ele veio pela tag Inéditos no mês 4, e o problema dele é que ele chegou junto com o coronavírus, e o vírus que assola a cidade aqui do interior dos Estados Unidos é muito parecido com o coronavírus, apesar de ser diferente. Aqui, então, a gente começa a ver pessoas caindo no sono, pessoas entrando em um estado de sono profundo, entrando em coma, por causa desse vírus, dessa bactéria. E esse vírus, ele se espalha exatamente como o coronavírus, pelo contato com as outras pessoas, né? Pelas vias aéreas das outras pessoas. É até comentado que é um vírus traiçoeiro, porque ele se aproveita, então, do amor, do carinho, do afeto que as pessoas têm uma pela outra, pelo abraço, pelo beijo, e assim ele vai sendo transmitido sem conseguir que as pessoas controlem, exatamente como aconteceu com o coronavírus. Só que aqui o que ele faz é deixar as pessoas nesse estado de dormência profundo. E o que acontece? Qual é o problema disso? O problema é que as pessoas começam a morrer em casa.
morrer sozinhas em casa, porque elas caem dormindo no meio das suas casas e não tem ninguém para socorrê-las. A cidade chega num estado em que não tem mais UTI, não tem mais cama, não tem mais ambulância, não tá tendo mais nem médico para socorrer essas pessoas. Então, as que estão saudáveis, elas precisam se voluntariar para ir de casa em casa verificar se as pessoas estão vivas ou não. Então, eles começam a encontrar pessoas que morreram de inanição, morreram porque não tem mais água, não tem mais alimento no seu corpo e elas acabaram falecendo sozinhas em suas casas. Ciclone Extratropical, um livro que mexeu muito com você. E eu acho que não precisa ser de forma positiva ou de forma negativa, enfim, é um livro que mexeu muito com você. E um livro que mexeu muito comigo esse ano que eu li foi O Peso do Pássaro Morto. E não exatamente de uma maneira positiva, mas não que o livro seja ruim, acontece que eu acho que eu não deveria ter lido aquele livro. Ele é um livro com uma temática bastante pesada pra mim, ele tem gatilhos de estupro, de abandono, de maltrato e de muita coisa ali, e assim, definitivamente não é um livro que eu deveria ter lido. Se eu tivesse sido avisada do livro, eu não teria chegado nem perto dele. Aqui a gente vai acompanhar uma mulher, desde criança até suas 50, 60, 70 anos, não me lembro muito bem agora. E acontece que ela vai passar por vários momentos muito difíceis na sua vida. É um livro que fala muito sobre dor, sobre luto, sobre perdas. E assim, eu me acabei de chorar nesse livro. É um livro curtinho, mas assim, foi muito, muito pesado pra mim mesmo. Terremoto no México. Um livro estrangeiro que não seja em língua inglesa. Eu não tenho nenhum livro estrangeiro na minha estante, porque eu não leio inglês, eu não leio em outras línguas. Na verdade, o espanhol eu até tenho um pouquinho de facilidade com ele, mas eu não tenho nenhum aqui comigo. Eu tinha O Prisioneiro do Céu, é o Prisioneiro do Cielo, né, do... Como que é o nome do autor mesmo? Esqueci o nome do autor. Só que eu troquei ele recentemente no Scooby, coloquei ele pra troca e consegui trocar ele no Scooby, então eu não tenho mais nada aqui na estante assim. Governo de Merda, um livro com muita treta. Eu tenho uma dificuldade muito grande em algumas coisas de tag, que são muito específicas, assim, porque eu tendo a me esquecer muito facilmente dos livros que eu leio. Muitas vezes eles falam, personagem isso, personagem aquilo, e eu falo, gente, eu não lembro de quase nada. Eu leio os livros, eu aproveito a leitura, eu sei qual eu gostei, qual eu não gostei, mas lembrar detalhadamente, assim, das histórias, eu realmente não me recordo. Invasão Alienígena e Apocalipse Zumbi. Um livro que você quer ler no futuro, mas tem muito medo. E, na verdade, é um autor que eu quero ler, mas eu tenho muito medo, que é a Jane Austen. Eu comprei essa edição aqui da Martin Claret, né? Que vem esses 3 livros, vem Razão, Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão. Eu acho essa edição muito, muito linda, ainda tá no plástico pra preservar, porque eu tenho dó de tirar. E eu tenho muita vontade de ler Jane Austen, mas eu tenho muito medo. Porque ele, primeiro, é um clássico, né? Eu tenho um pouco de pé atrás com clássicos, porque os que eu li na época da escola eu não gostei. Preciso reler pra saber se com a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, se eu vou continuar não gostando ou se de repente a minha cabeça mudou, eu acho que mudou. Mas acontece que essas histórias, elas foram escritas em sua época, elas retratam o comportamento das pessoas naquela época. E eu sei que muita coisa aqui vai me incomodar. Eu não sou o tipo de leitora que passa pano pra história, eu não passo. Eu sei, eu consigo entender o contexto histórico desse livro aqui, mas ainda assim vai me incomodar pra caramba. Não é uma coisa que eu consigo falar, tá tudo bem, ele é machista? Tá tudo bem, é da época. Tá tudo bem, ele bateu na mulher? Tá tudo bem, é da época. Não, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não consigo ser assim. E isso é pior, e isso é muito pior pra mim em romances contemporâneos, romances que são de época, escritos por autores contemporâneos. Eu acho que essa passada de pano pra mim não rola. E por fim, marque alguém que você quer que sobreviva a 2020. Eu vou taguear então a Rô da Biblioteca da Rô e a Ana Cláudia do Café com Leitura. São 2 booktubers que eu gosto, que eu acompanho, que eu acho que podem curtir fazer essa tag se já não tiverem feito. E fora também que elas estão participando de um sorteio de Natal especial aqui comigo. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo, que eu convido vocês a participar do sorteio, e aqui na descrição o link do formulário para vocês se inscreverem. Mas a gente tá fazendo o sorteio de 2 vale-compras na Amazon. O primeiro sorteado vai ganhar, então,
R$ 300 para gastar em livros na Amazon e o segundo vai ganhar R$ 100. Para participar é super simples, é só ler todas as regras que estão no formulário e preencher tudo certinho com os seus dados. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso é muito importante para o crescimento e a divulgação do canal, o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito e também se você for comprar qualquer coisa na Amazon, se você fizer isso através do meu link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai me ajudar bastante porque eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada a mais por isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!